Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje chegando com mais um vídeo da série Project em 5 minutos. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma dica do que eu faço no meu trabalho, nos meus projetos, para capturar as horas que são consumidas com a gestão do projeto propriamente dita. Quando a gente tem cronogramas, e vamos aqui para o meu computador, quando a gente tem cronogramas, né, que a gente faz a gestão desses cronogramas, e aqui é um modelo de cronograma que eu trouxe para a gente poder trabalhar hoje, nós temos aqui toda a relação dos pacotes de trabalho que precisam ser realizados para a entrega do projeto especificamente. E junto desses pacotes de trabalho a gente tem aqui os recursos que estão responsáveis pela execução de cada uma das tarefas, né? Então aqui nesse contexto eu criei um projeto fake, um projeto de demonstração que fizesse a simulação da migração do Project Server para o Project Online. E aqui eu tenho os pacotes de trabalho, né? Preparação e backup, migração de configurações, migração de conteúdo, desenvolvimento de relatórios, enfim, tem várias coisas aqui. E eu consigo então ter visibilidade de tudo que eu preciso ter para entregar esse projeto. Ou seja, quais são as entregas, quais são as ações que eu preciso para entregar o projeto, assim como a respectiva associação dos recursos responsáveis por cada uma das tarefas. Porém, como é que eu posso fazer para capturar as horas que eu gasto com o gerenciamento do projeto? Porque do ponto de vista do gestor, eu vou fazer reuniões, eu vou preparar relatórios, eu vou ter que resolver problemas, eu vou ter que refazer planejamento. Tem várias coisas que vão acontecer ao longo do ciclo de vida do projeto e eu preciso efetivamente de algum lugar para capturar essas horas, para capturar esse esforço, para que isso possa ser computado como um esforço que foi consumido ao longo do ciclo de vida do projeto. E normalmente quando a gente estrutura toda a parte de cronograma, com todas as entregas, uma área que acaba ficando negligenciada justamente é essa área da gestão, as horas consumidas com a gestão. Então, como que eu faço no meu dia a dia? Aqui eu vou inserir algumas tarefas, tá? Então vou inserir umas 3 tarefas aqui no início. E normalmente, como é que eu estruturo meu cronograma? Eu tenho uma tarefa chamada kickoff no início. Essa tarefa kickoff não é a realização da reunião de kickoff do projeto. Ela é, na verdade, a autorização formal para início do projeto. Então, se eu tiver várias tarefas embaixo que não tenham dependência, que possam começar a qualquer momento, eu vinculo essas tarefas na tarefa 1, porque eu falo, ó, aqui autoriza-se o início do projeto e aí tudo para baixo pode acontecer. Da mesma maneira que eu tenho uma tarefa lá no final, que é o projeto concluído. Então o que eu vou fazendo? Eu encerro uma entrega, vinculo no projeto concluído. Encerro uma outra entrega, vinculo no projeto concluído. Assim eu tenho o gancho de autorização do projeto, de início, e de formalização do encerramento. Todas as tarefas que não tiverem vínculos ou vão estar vinculadas na tarefa em cima para esperar o início ser autorizado, ou vão estar vinculadas embaixo para encerrar o projeto. E aí, com base nisso, o que eu acabo fazendo? Eu crio uma nova entrega no projeto, que não necessariamente é uma entrega, mas é uma tarefa resumo chamada gerenciamento. Então eu crio um gerenciamento do projeto. Eu gosto de fazer isso no início do cronograma, tá? Mas a gente pode fazer isso também lá no final. Também é uma opção para quem tem preferência de fazer isso lá no final. Então eu crio uma tarefa resumo, gerenciamento do projeto. Dentro dela eu vou criar uma tarefa chamada realizar ações de gerenciamento, que aí estão, aqui dentro está reunião, e-mails que você troca, telefonemas, problemas, tudo que está relacionado à gestão efetivamente, né? E eu vou colocar aqui gerenciamento do projeto concluído, porque toda a entrega que eu crio um marco para sinalizar a finalização dessa entrega. Aí eu pego essas duas tarefas, faço com que elas sejam subtarefas da tarefa gerenciamento, tá? Quando que eu posso começar a realizar as ações de gerenciamento? Assim que o projeto começar. Então eu vou usar como predecessor aqui a tarefa 1, que é justamente o kickoff, que é justamente a autorização do início do projeto. E a tarefa de gerenciamento do projeto concluído, claro, ela vai estar concluída quando as ações de gestão forem finalizadas. Então é a tarefa 3. Tá? Então aqui eu já fiz o vínculo para cima e agora eu preciso fazer o vínculo para baixo. Por quê? Porque o meu projeto só vai ser considerado concluído quando, inclusive, as ações de gestão forem finalizadas. Então essa tarefa, que é a tarefa 4, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no projeto concluído,
Vocês vão perceber que eu tenho várias predecessoras aqui estabelecidas, né? Vou até aumentar aqui um pouquinho. E aí eu vou aumentar uma predecessora aqui para incluir a tarefa 4 também. Então eu inicio o ciclo lá em cima e fecho o ciclo aqui embaixo. E aqui dentro, nas ações de gerenciamento, como que eu faço? Eu gosto bastante de dividir a janela. Então eu vou clicar aqui em exibir, detalhes, para que eu possa dividir a janela, né? Então eu tenho em cima o cronograma e embaixo o detalhamento da tarefa. Então eu tenho que realizar ações de gerenciamento. Eu prefiro sempre trabalhar com o tipo de tarefa trabalho fixo, porque aí eu determino um montante de horas e o project vai conseguir determinar a duração da tarefa baseado nas unidades. Mas nesse caso específico, eu prefiro trocar o tipo de trabalho fixo para unidade fixa, sem controle de empenho, tá? Vou dar OK. Por quê? Porque eu não sei necessariamente qual é o montante de horas que vão ser consumidas na gestão. O montante de horas pode ser maior, pode ser menor, dependendo do que aconteceu ao longo do ciclo de vida. Então eu vou ter uma estimativa aproximada do que eu espero que seja, né, a duração e o montante de horas, mas isso pode crescer ou pode diminuir, dependendo de como o projeto progredir, né, ao longo do tempo. Por isso que eu prefiro trabalhar aqui com unidades fixas. E aí o que normalmente eu faço? Eu olho aqui a duração do projeto total. Bom, hoje a duração total do meu projeto está em 80,5 dias. Então, eu vou falar que a realizar ações de gerenciamento vai ter aproximadamente 75 dias. Eu vou deixar ela mais ou menos do mesmo tamanho da duração do projeto, mais ou menos, tá? Não precisa ser exatamente 80,5. Então você põe um pouquinho menos para essa tarefa, inclusive, não entrar dentro do caminho crítico. E aí agora eu venho aqui e atribuo o recurso. Então, por exemplo, no meu caso, digamos que eu seja o gerente do projeto, eu vou me atribuir a tarefa. E quando eu for colocar as unidades aqui, eu vou colocar uma unidade bem baixinha. Porque ele vai fazer essa distribuição, o project vai fazer essa distribuição das horas, né, ao longo desses 75 dias. Então, nesse caso especificamente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma distribuição com uma unidade de 6,25. Por que 6,25? Porque 100% seriam 8 horas. Então 50% disso seriam 4 horas, né? Então seria 50%. Daí se eu colocar 25% vão dar 2 horas por dia de trabalho em ações de gestão. Se eu colocasse então 12,5%, daria 1 hora por dia em atividades de gestão. Então, como eu vou colocar uma fração bem pequena de estimativa de horas trabalhadas por dia na gestão do projeto, eu vou colocar 6,25, porque aí o project vai distribuir meia hora por dia ao longo desses 75 dias para que eu possa fazer ou para que eu possa realizar ações de gestão, tá? Vou dar OK aqui. E aí o project vai me dar um trabalho total de 37 horas ao longo desses 75 dias. É claro que vai ter dias que você vai trabalhar mais horas na gestão, vai ter dias que você vai trabalhar menos horas, vai ter dia que você nem vai trabalhar em gestão porque não vai acontecer nada, e aí isso eu vou apontando nominalmente em cada um dos dias ao longo das semanas, né? Mas para uma perspectiva de estimativa, num ponto de vista de estimativa, daria para fazer isso daqui. Se você espera que você, por exemplo, vai trabalhar mais horas no seu projeto, então efetivamente você pode colocar uma unidade maior. Se você colocar 12,5, aí é uma estimativa de 1 hora. Se você colocar uma estimativa de 25%, aí representam 2 horas. E assim por diante, né? Então, você vai controlando aí essas alocações. E aí aqui eu já tenho, então, uma tarefa. Eu vou tirar aqui a janela de detalhes, mas basicamente aqui eu já tenho as ações de gestão. Eu posso controlar, então, todo o trabalho que eu vou fazer ao longo do projeto, o que eu espero fazer ao longo do projeto do ponto de vista de gestão, tá? Se eu olhar para a tarefa aqui, ó, e colocar, por exemplo, para o project me exibir as tarefas críticas, então eu vou marcar aqui tarefas críticas, né? Essa tarefa ela não é crítica, por isso que eu não coloquei ela com 80,5%, eu coloco uma duração um pouquinho menor. Lá no final do projeto eu posso aumentar a duração se eu quiser, ou eu posso diminuir a duração também, tá? E se eu for olhar a distribuição dessas horas ao longo do tempo, eu venho aqui em tarefa e mudo a visão para o uso da tarefa. Então, quando eu uso esse modo de exibição aqui, uso da tarefa, eu tenho condições de ter visibilidade disso.
E aí aqui a gente consegue ver, ó, eu tenho a tarefa realizar ações de gerenciamento, que está atribuída para essa pessoa, para mim, Rafael Santos, um trabalho de 37 horas, começando em outubro, terminando em janeiro de 22, e aqui está a distribuição das horas ao longo do tempo. Então é meia hora por dia ao longo de todo esse período, tá? E aí, efetivamente, quando a gente estiver fazendo os lançamentos do projeto efetivos, aí eu posso vir aqui, eu voltar nesse modo de exibição e aumentar ou diminuir a carga de trabalho de acordo com o que acontecer ao longo dos dias. Legal? Então é isso, pessoal. É dessa forma que eu faço a minha gestão de horas de gerenciamento. É dessa maneira que eu estimo e depois obtenho, né, faço a entrada oficial das horas gastas com o gerenciamento do projeto, de uma maneira que a gente possa ter aí uma visibilidade mais completa e de que eu possa também apontar onde que eu estou trabalhando, o que que eu estou fazendo, porque normalmente, né, ou às vezes a gente faz cronogramas e parece que o gerente do projeto não trabalhou, foi o único que não trabalhou, porque não tem nenhuma hora ali atribuída para ele. Legal? Mas é isso. Como é que vocês faziam a gestão das horas de gestão, né? Como é que vocês atribuíam essas horas? Vocês têm uma técnica diferente? Então, se você tiver alguma coisa que você faça que seja diferente dessa proposta aqui, coloca nos comentários, vamos contribuir com a comunidade, porque eu estou sempre de olho aqui nos comentários, e é legal porque aí a gente consegue entender outras alternativas também, ou o que o pessoal está fazendo para fazer a gestão das horas. Legal? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado por acompanhar aqui o canal, por assistir o vídeo. Não se esquece de se inscrever e até o próximo vídeo.